boa noite. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Miquela Reis. Estamos aqui juntos para mais um podcast E Agora Jung. E hoje nós propomos uma discussão aqui com pessoas fantásticas, gente. Olha, só convidado especialíssimo. E eu e Maria Ivanilde, né, que fazemos parte do grupo, propusemos a gente discutir esse seriado que está dando o que falar, que é o seriado Adolescência, né? Para quem não assistiu, a gente não pretende dar tantos spoilers, mas infelizmente a gente vai dar alguns, então vocês já vão nos perdoando logo de cara. Mas eu acho que é importante porque é uma discussão atual, está mobilizando muitas pessoas, inclusive trazendo respostas da mídia, né? Não sei se vocês viram essa semana, o próprio Instagram já está criando contas de adolescentes para essa preocupação do uso das mídias, do bullying né, nas redes sociais. Então a gente vai trazer um pouco sobre o que esse filme trata, né? Que é isso. O contexto, para quem não viu, assim, ele traz 4 episódios com contextos. Então ele traz primeiro uma investigação, então, ou seja, um contexto do poder público. Depois ele traz ali a família, como isso acontece dentro da família. Depois ele traz ali, dentro do próprio menino, assim, da cabeça dele, numa conversa com uma psicóloga. Então eles vão passando diversas questões ali sobre a questão da adolescência. Então é uma forma da gente discutir. E claro, né, gente, a gente tem que pensar que o filme, né, o seriado, ele está trazendo uma coisa extrema, uma situação chocante, exatamente para provocar esse distúrbio, essa conversa, esse diálogo na sociedade. Então, assim, claro que a gente não está aqui para falar assim, ah, será que o menino é um psicopata? Não, não é essa conversa que a gente está trazendo aqui, tá, gente? O que a gente está trazendo assim, caramba, quais são a proposta e o que que a gente pode evoluir também nos diálogos em relação a esse seriado, que traz questões importantes. Então, assim, a questão da família que não sabe o que o adolescente está fazendo dentro do quarto, as questões das mídias sociais, como que a escola está abordando a questão da adolescência, né? Então, todo esse contexto, né? E o poder público, porque ali no seriado vem a questão dos policiais, como eles abordaram, né? Então, assim, tem muita coisa ali entremeando. Então, se a gente pensar assim, o criar um filho, trazer um filho para o mundo, ele exige um continente. Uma família sozinha não dá conta, né? A gente precisa de muitos atores para que esse ser humano se torne um ser humano bom, que se torne uma pessoa, né, dentro de uma cultura que a gente considera, né, dentro da ética e moral de uma cultura, com um padrão de comportamento esperado. Claro que não limitando a pessoa dentro das possibilidades, mas assim, se espera comportamentos, se espera situações, e a gente está modificando tudo isso de uma forma muito rápida, né? Por conta da internet, da globalização, das mídias sociais. Tá tudo muito rápido. A gente nem lembra quando o WhatsApp não existia mais. Vocês lembram, gente? Que o WhatsApp criou, sei lá, nem tem 10 anos, e a Eu gente não lembro. lembra da vida antes do WhatsApp mais. Eu lembro. Você lembra? Lembro, porque não tinha nem celular, gente, mas isso é outra história. Revelando idades. Então tá bom, gente. E aí? O que vocês acham? O que vocês já acharam do seriado? Eu acho que assim, vale uma discussão bem boa, né, esse seriado. Se vale. E aí? Gil, você quer começar falando um pouco sobre a adolescência, falando sobre isso? Porque aí depois eu dou continuidade, que eu fiz algumas anotações aqui, entendeu? Para pegar o gancho de vocês. Vamos lá, gente. Então é isso. Obrigada aí pela abertura, né? Pelo boas-vindas. Esse time aqui, eu acho que a gente não pretende nessa, sei lá, uma horinha aqui de bate-papo esgotar tudo que a série tem, porque como a Michela trouxe, ela de fato é formada por muitas camadas, né? Então tem a camada da sociedade, da escola, da família e do próprio jovem, né? Então, pensando na adolescência, vamos lá. O personagem, né, o Jamie, tem 13 anos, né? 13 anos, gente. Esse menino está em formação de absolutamente tudo, né? Formação de caráter, formação. Claro que ele já. Não é que ali ele começou a viver, ele já vem de uma bagagem familiar, mas ele está consolidando algumas dos aprendizados que ele teve até então ali na vida, né? Então, moral, cognitivo, social, né? É nessa hora que esse jovem começa a se perceber como um ser que tem uma independência,
e que pode ter domínio sobre determinados aspectos da vida. E aí tem um ponto nesse, e aqui trazendo para o nosso personagem, né, falando da adolescência, mas trazendo para o nosso personagem, que é o ponto que eu acho que, para mim, em vários das camadas que passam por ali, nessa série, ele está desenvolvendo a sua identidade, ele está desenvolvendo uma personalidade, uma forma de ser e de estar no mundo, né? Na psicologia analítica, a gente vai aqui chamar a atenção para a persona. Essa persona que ele desenvolve vai, de alguma forma, colar num grupo, colar numa determinada forma de atuação, forma de agir, e isso vai dar para ele insumos de aceitação, de pertencimento, e é exatamente onde a série vai pegar, porque ele começa a sofrer bullying, cyberbullying, né? Ele começa a se identificar com um grupo de meninos que vivem essa mesma realidade. Ele é rejeitado por uma menina. Gente, não dá para falar da série sem dar spoiler, você tem razão, né, Mi? Não Agora a dá. menina que é essa, mas isso a gente descobre no primeiro episódio, tá, gente? A menina é assassinada e ele é rejeitado por ela. E ele usa dessa fragilidade, né, dele para dizer que não, ele nega o tempo todo. É um adolescente que passa por um paradoxo gigante, né? Ele se vê, porque o policial, num determinado momento, apresenta o vídeo, né? Ó, você está dizendo que você não fez nada, mas a gente tem esse vídeo aqui, não é você? E ele nega até o fim, né? Então ele passa por um turbilhão de emoções e de novo, aqui a gente não vai dar diagnóstico. Aqui é pensar, trazer os fatos para pensar o que acontece nessa fase e que essa fase é cercada por esse monte de atores que ela falou. No lugar dessa fragilidade desse menino, dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade da adolescência em si, em particular do personagem dessa história, quem entra? Uma internet maligna, né? Um, um, uma forma de trabalhar, né, desta fragilidade, tentando trazer para ele uma visão de que, olha, você pode ser superior, você pode ser melhor do que as mulheres são as responsáveis por esse lugar que você está assumindo aí na vida de alguém que não tem valor. Como que isso fica dentro desse universo, né? Da gente era jovem, eu pelo menos, né, lembro que o meu quarto era o meu lugar de sonhar, era o meu lugar de devanear. Eu escrevia, eu pintava, não tinha nem televisão no meu quarto, eu lia. O quarto do jovem hoje não é mais o lugar desse jovem lidar com seus conteúdos internos, é o lugar dele estar ligado na internet, né? Então, o espaço que, em tese, esse jovem teria para entrar em contato com as suas inquietações, que são várias, e aqui repito, as inquietações da adolescência, ela existe desde que existe adolescência no mundo, mas a forma de lidar hoje está sendo muito pesada, está sendo muito carregada por esse contorno que a gente vive, né? Então, quando esse jovem vai para o quarto para pensar naquilo que está acontecendo, para elaborar estratégias, meios, formas de lidar com isso, ele abre um celular, ele abre um computador e o que que tem? Essa rede maligna, tóxica, que coloca esse jovem nesse lugar de que ele não pode viver a frustração, né? Acho que é um pequeno recorte aqui desse jovem em particular que a gente vê nessa série, Eu né? achei muito interessante isso que tu trouxe, Gil, porque pensando nas redes sociais, quando você pega os estudos, né, que falam sobre isso, essa questão do impacto do uso das redes sociais para as crianças, para os adolescentes e também para pessoas adultas, viu? Porque os adultos também estão adoentados. O que a gente vê na rede social é um mundo mágico. É um mundo irreal. O que as pessoas postam é a persona, né? A persona que as pessoas estão mostrando nas redes sociais não são o que elas são de verdade. Não é a vida real. A vida real ela é composta de desafios, de sofrimentos, de felicidades, de alegrias, mas ela é complexa. E aí esses adolescentes que estão nesse processo de formação ainda e desenvolvimento de um ego, né, que se estrutura até lá 19, 20, 21 anos ou até mais, dependendo do processo de desenvolvimento, eles estão ali encarando, achando que a vida é isso. O que está mostrando ali é uma imagem de perfeição, é uma pessoa viajando para fora do país, é todo mundo muito, muito feliz, ou seja, não tem espaço para frustração, é uma alienação.
né? É uma alienação e eles não vão dar conta. Quem que dá conta, gente, né, de ser como as redes sociais mostram, como a gente se mostra nas redes sociais? Ninguém. A verdade é que ninguém dá conta disso. E aí os estudos, né, estudos feitos por instituições sérias mostram assim que e os índices de transtornos de ansiedade, de depressão, são altíssimos para quanto mais a pessoa usa, né? Existe essa correlação entre o uso excessivo de redes sociais e os transtornos de ansiedade e depressão. E isso, eu diria assim, vem em maior grau, né? Se amplifica quando a gente está falando de adolescente. Porque um adulto, bem ou mal, já tem um ego, ele consegue discernir. O adolescente, ele está formando, ele tá em construção. E ele se constrói pelo grupo. Lembra, gente? A gente fazia isso. Ah, todo mundo veste preto, todo mundo escuta a mesma música. O adolescente é muito grupal, né? Ele começa a se deslocar da figura de pai e de mãe e a observar o mundo, a observar os colegas, a ver os professores, como o mundo funciona. Isso não está mais acontecendo, porque eles não estão se relacionando com pessoas de verdade, eles estão preferindo se relacionar com pessoas virtuais, que são perfeitas, que são muito boas, que são. É claro que uma pessoa vai entrar no nível de frustração, né, assim, de não se sentir bom o suficiente. Então, assim, é ruim, é igual você falou, é uma coisa meio maligna o que está acontecendo hoje, né? É mais importante ter um like do que ganhar um abraço, do que ganhar uma relação gostosa ali com um amigo, com um parente, né, com as pessoas que nos circundam. E aí a gente vê um monte de adolescente entediado, um monte de adolescente que nada satisfaz. Nossa, quanto que isso é difícil, gente. O Luiz trabalha, gente. Eu nem apresentei os meninos direito, né? Olha a roster aqui, super defeituosa. A Gil, gente, a professora do IGEP, maravilhosa, sabe? Analista de data e informação. O Luiz também é nosso colega do IGEP, sabe? Trabalha com educação. E ele tem isso na veia, vivenciando no dia a dia, gente, nas escolas. Então, o Luiz pode dar aí um grande incremento para a gente de como ele vê isso no contexto de trabalho, sabe? Como é que ele vivencia isso. E eu acho interessante isso que você trouxe, né? Complementando até a fala da Gil também, essa questão da frustração, né, Miquela? Porque esse contato com a internet, né, eles lidam um pouco com a frustração, e quando a gente vai também na relação com os pais naquele dilema, né, como é que eu posso suprir essa carência? Como é que eu posso minimizar as frustrações dos filhos? E eles esquecem que as crianças, né, esses jovens adolescentes, eles também precisam lidar com frustração, né? Eles precisam entender que a frustração é importante no desenvolvimento da personalidade desse ser humano, né? A gente sabe hoje em dia, né, pesquisas estatísticas aí no mercado de trabalho de profissionais que têm um coeficiente de inteligência maravilhoso, né? Mas eles não conseguem se manter no mercado de trabalho por falta de inteligência emocional, né? Eles não sabem lidar com a frustração, eles não sabem lidar com as dificuldades, né? E aí quando a gente fala dessa questão da inteligência emocional, hoje em dia nas escolas, né, a gente tem investido muito em projetos de habilidades socioemocionais, né? O quão importante isso ser trabalhado na formação desses indivíduos, né? E aí, quando a gente traz essa questão também da sensação de pertencimento, a gente percebe muito hoje, né? Os jovens adolescentes, eles tendo tamanha necessidade de se sentirem pertencentes a um grupo e ao que eles se sujeitam, né? Então, se a gente pegar e fizer um recorte um pouco do filme, né? O quanto que esse personagem é, percebendo que está sendo rejeitado por ela, que sofreu bullying por ela, né? O que leva a isso, e quando você pega e se fortalece no grupo, porque a trama mostra, né, a participação de outros dois jovens junto com ele, o quanto ali eles não estão querendo se fortalecer, né? O quanto ali eles não estão querendo provar alguma coisa um para o outro e acabam sendo totalmente inconsequentes. Né? Quando a gente fala do cyberbullying, em algum momento, né, eles mostram, esses jovens adolescentes, eles mostram uma tamanha inconsequência quando eles expõem a imagem de um outro colega, né, e como isso reverbera rápido. Acho que eles não têm noção do quanto isso reverbera rápido, né, quando a gente vai para uma mídia social.
E quantas pessoas ficam vulneráveis em relação a isso, né? Então, eu acho que são aspectos que a gente precisa ajudar esses adolescentes, né? Jung traz isso, né? A questão é, é, da escola, se a gente for trazer um recorte um pouco da escola, o quanto a escola ela deve ajudar essas crianças e adolescentes no desenvolvimento da sua personalidade, né? E se eu posso já falar um pouquinho, né, do recorte da escola que a minissérie traz, ela mostra um ambiente de caos, né? Um ambiente caótico ali, que eu, pela minha experiência, né, de escolas que eu dei assessoria, de escola que hoje eu participo, eu falo, o caos não é tão instalado. Talvez pode ser que tenha uma instituição ou outra que esteja ainda meio desestruturada, né? E que existem problemas pontuais, existem, né? Claro que existem. Mas o recorte que a minissérie traz de uma instituição que é totalmente caótica, né? Onde você vê alunos com total falta de limites, com total falta de respeito, falta de empatia, a falta de manejo, né, dos profissionais que ali estão, dos professores, dos coordenadores, da própria diretora, né, a falta de uma referência, os alunos ali não têm uma referência de autoridade. E quando eu falo autoridade, eu não falo de autoritarismo, porque eu acho que uma educação pautada em carteirada não adianta, né? Você cria resistência desses adolescentes, desses jovens, e aí eles começam a ficar cada vez mais impermeáveis. Então, projetos que você tenta conseguir com eles dentro dessas habilidades socioemocionais, você não consegue, né? Então, eu acho que a gente tem que ter estratégias aí oportunas para conseguir sensibilizar esses adolescentes, né? E é óbvio que um ambiente empático, né, é fundamental para a constituição desse sujeito, né? E Jung traz isso, né, a importância das regras coletivas, né? No livro 17 da coleção dele, que fala o desenvolvimento da personalidade, no capítulo que fala de psicologia analítica e educação, ele traz aspectos bastante relevantes quando ele fala da educação pelo exemplo, né, da importância de você ter exemplos, né, saudáveis dentro da família e dentro dessa escola, porque se a gente fizer um recorte dessa escola que a minissérie trouxe, não dá para ter referências positivas ali, né, de exemplos. Quando você pega uma coordenadora que não tem autoridade nenhuma, que é totalmente insegura, quando você vê professores ali que, diante do caos, grita com os alunos, pede para calar a boca, é, não é um caminho de educação muito saudável por aí, né? Jung traz a questão da educação individual, que é claro que o aluno ele tem que ser tratado na subjetividade dele, e fala da educação do coletivo, né? Do quanto que é importante, né? Existir regras, existir princípios que permeiam essa educação, né? É, E aí a gente começa a trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, semana passada mesmo eu fiz um atendimento com uma família, porque eu estava trazendo questões é, do quanto aquele aluno estava precisando de uma autorregulação disciplinar, né? E aí eu chamei os pais para conversar. E como os pais eles ficam surpresos com esses adolescentes, né? Quando a Gil traz essa questão desse adolescente que procura ficar mais isolado dentro do quarto, perde um pouco a referência da família, né? Embora eles validam porque é ali que eles têm o porto seguro deles, né? Mas eles querem essa sensação de pertencimento no coletivo. Então, o quanto eles não acabam se vendendo para ser aceito nesse coletivo, né? Então, eu nessa intervenção com essa família, totalmente surpresa. E é uma família, o aluno ele não é transgressor, mas ele estava atropelando processos acadêmicos dele por conta de uma falta de regulação comportamental. E os pais surpresos com os relatos que eu trazia desse aluno, né? É, então, o quanto esses pais também eles não estão alienados, né, em alguns aspectos. No começo de abril saiu uma reportagem no estado de São Paulo, que a matéria falava: não faltou amor, não faltou dinheiro, mas meu filho não via um futuro.
né? Era um menino lá no Espírito Santo que ele entrou numa escola com um arsenal de armas que a mãe não sabia por onde, como ele conseguiu isso, né? E ele entrando dizendo que o objetivo dele não era agredir ninguém, mas o objetivo dele era chamar a atenção da polícia para ele correr o risco de a polícia vê-lo daquela forma, cheio de armas, e ser obrigadas a dar um tiro nesse aluno. O que ele queria era estar buscando o suicídio dele, né? E a mãe estava questionando, né? Não faltou dinheiro, não faltou amor, eu procurei ser presente, mas eu acho que eu não soube identificar a carência, né? O que que esse meu filho estava querendo dizer, né? Então, é como a Gil falou, né? A gente não vai trazer diagnósticos, a gente não vai trazer nada, mas são contextos que desestabilizam esse sistema familiar e educacional, que é um desafio constante para a gente nesse sentido, né? Luiz, você falou lindamente, fazendo essa descrição da escola. E é algo que eu queria trazer também, complementando, principalmente no aspecto físico, né? Que aí eu vejo alguma dificuldade aqui da ex-professora aposentada, que sou eu, que trabalhei muito tempo com adolescente. Gente, como tem escada naquele lugar. Você vê o povo dentro daquela escola subindo e descendo escada o tempo todo, né? E você falou super bem sobre esse despreparo do professor e da falta de autoridade, que não é autoritarismo, a falta de autoridade sobre esses meninos. Em um momento eu fiquei pensando também no mito do herói, quando o policial entra e fala, né, sobre o que aconteceu e tal, eles já sabem o nome, né, da pessoa que estava sendo acusada, e eles já sabem do que se trata. E o menino fica super feliz, foi o fulano, tal, aquela coisa, nossa, o fulano agora está aparecendo, né? Ele é o nosso herói. Ele teve coragem de fazer algo que a gente não teve coragem. Adolescente tem muito disso, né? Se o sujeito aparece negativamente, para eles é um herói. Se aparece positivamente, também é. Essa procura de algo que dê esse ápice, né? Eu fiquei chocada com o menininho super feliz. Vocês lembram dessa cena? Você sabe Fiquei, que você tá trazendo isso, e o herói é uma coisa fantástica, isso que você né? lembrou, porque é o arquétipo da adolescência, o arquétipo do herói. Uhum. Mas o que é a jornada do herói? O herói entra na aventura, passa lá por todas as suas peripécias, se lasca inteiro. O herói tem um sentido, o herói de verdade. Ele tem Sim, um sentido, né? Ele vai buscar a recompensa no final da aventura, ele vai voltar com o elixir, e quando ele volta com essa recompensa, ele está transformado, né? O ego dá baixa e tem outra aventura que ele vai viver. Esse jovem em particular aqui da série e essas tentativas lembra da carinha dele heróicas. todo feliz, olhando para a turma? Olha, foi o E todo fulano, mundo foi o sabe, eu Jamie. tenho certeza. Você acha que foi ele? Eu tenho certeza que foi ele. Eles falam Ah, isso. e o Só que é sorriso um erro dele bem aqui. de orelha a orelha, né? Primeiro, a banalidade, né? Como que se Sim, banaliza esse tipo de ação, né? Esse tipo de atitude. Não tem a dimensão, não tem a proporção do que aconteceu. O garoto me parece que não tem, não sei se é um estado psicológico de negação em que ele entra, mas me parece que não tem uma proporção do que foi feito. E os garotos na escola também não. Aquela menina que se revolta uma hora, que briga, que bate no garoto que é o amigo dele, sim. parece que Aham. ela vive um pouco mais Era a melhor amiga dela, né? isso, esse conflito, ela tem essa dimensão, mas um ser isolado ali, né? Agora, o mito do herói, o que eu queria chamar a atenção é que quando você morre no final, você não foi o herói. Porque o herói é aquele que consegue fazer a saga se renovar, se modificar e partir para outra aventura, né? Então, quando você sucumbe, você está vivendo o aspecto negativo do mito do herói, porque é só a inflação do ego. Não tem sentido, e eu acho que isso, né, que a gente está discutindo aqui, Michela, Luiz, você está trazendo, é, esse momento social que a gente vive, a escola, por que que você não tem uma autoridade significativa ali? Não tem sentido, né? É tudo vivido um dia pelo outro. O significado que a gente fala tanto, né, dentro desse olhar da psicologia analítica, o mito do significado se perde, deixa de aparecer nesse processo.
os rituais da adolescência hoje são feitos na reveria, e eles não têm quem acolha, quem explique, quem dê um retorno do que aquilo significa, por que se vive esse tipo de interação, né? E aquela aparência da coordenadora super cansada, os professores super cansados, chegando atrasados, e os meninos numa eterna balbúrdia. A gente vê Irritadiços, muito né? isso na escola, né? A gente vê muito isso. Mas não com. Quer dizer, o Luiz pode falar isso melhor do que eu, que ele está na ativa. Mas eu nunca vi tanta falta de autoridade de professor como eu vi no filme. Talvez eles tenham colocado algo assim, bem esdrúxulo, para Eu acho, chamar a Ive, atenção, né? eu acho que E, eles quiseram chamar a atenção de uma forma muito caricaturada para né? Você tem visto contextualizar. isso, Luiz, agora na escola? Porque a escola, ela é o que eu falo, né? Pode ser que tenham escolas que tenham essa desestruturação, pode ser, né? Hoje em dia a escola, ela vive sim esses desafios, mas pontuais, não no caos que a série trouxe. Eu acho que ela quis caricaturar a É, escola daquela forma para chamar a atenção talvez mesmo. dar recurso de justificativa para o que levou o menino a fazer, né? Então, uma desestruturação familiar, uma falta de referência dentro da escola, tudo isso foi um combo para levar o aluno àquilo, né? É Então, outra coisa outra, me assustou quando ele trouxe daquela forma e não acho que é bem daquele jeito, né? Agora, agora quando a sim, eu Ivy tenho a minha traz. experiência de escola pública, né? Você tem experiência de escola particular, que é um pouco mais diferente. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção é a questão da objetificação da mulher e a questão da nudez, né? Porque ele leva fotos da menina para a internet, compartilha com dois outros adolescentes ali, e toda a escola fica sabendo da história. Então, assim, a gente não sabe o contexto em que houve, né, o assassinato, mas talvez tenha sido isso, né? E já pegando essa questão aqui para falar sobre nudez, corpo e sexualidade, é, além, né, dessa questão da objetificação da mulher, acho que a Gil vai falar um pouco da questão da psicóloga e da forma com que ela se impactou com o confronto ali, né? Mas várias vezes ele pergunta, quando ela vai perguntar, ele pergunta, mas nós podemos falar sobre isso? Nós temos autorização para falar sobre isso? Isso mostra para a gente também, trazendo para esse viés da questão da sexualidade, ainda o quão difícil é falar sobre sexualidade na escola e o quão despreparados estão os nossos professores e os profissionais que trabalham também com essa situação. O que vocês acham, gente? Só eu achei, porque eu sou suspeita, né? Ive, eu acho assim, eu vejo que hoje as escolas, elas têm projetos de sexualidade, sim, né? Essa preocupação em trabalhar essa questão da sexualidade. Mas quando você traz esse recorte da minissérie, eu queria ir além, né? Na Uhum, medida em que principalmente naquele episódio que mostra a sessão do rapaz com a psicóloga, o quanto ela enfatiza, né, como ele vê a mulher, como ele vê o feminino, né, porque ele contextualiza dizendo, né, que viu foto dela nua, o quanto ele a coloca de uma forma refém, né? E na medida em que no diálogo acontece, ele fala, né? Isso exatamente que você falou. A gente pode falar sobre isso, né? Que lugar é esse que está o feminino? Porque a gente sabe que hoje socialmente ainda existe isso, né? Essa questão do masculino exercendo de uma forma muito hostilizada ainda em cima do feminino. Então, eu acho que a minissérie traz um pouco isso, que eu acho que é importante a gente estar
está discutindo, né? E isso não só dentro da família, como do contexto educacional. A gente discute muito isso. Tanto é que a gente vê hoje meninas num movimento forte, sabe? De feminismo, de querer se colocar num lugar mais empoderado, né? Porque elas já não aguentam mais tanto serem tanto hostilizadas, né? Nossa, Luiz, você estava falando, eu também lembrei daquele episódio do último do pai, que o pai conta também que ele estava trabalhando muito, porque eu pensei muito também nessa relação dele com o pai dele. É uma coisa que a Gil falou lá no começo, a questão dos rituais. O que que está sendo feito com os rituais da adolescência, né? Com esse momento de passagem. Ele está no momento de descoberta da sexualidade, né? Do corpo, de mudanças hormonais. Então, assim, nesse momento, a gente está trazendo muito para a escola a educação sexual. Tem que trazer? Tem. Mas a gente tem que lembrar que a educação sexual também se faz em casa. Né? E esse ritual de passagem, eu acho que nesse momento a gente chama um pouco a figura do pai, né? Esse pai ausente, que era o caso dele, né? Que trabalhava muito, que estava lá empenhado, porque ele estava no momento de alta, né? Que ele nunca foi tão demandado. Ou seja, o que que ele estava subtendido? Para mim, ficou subtendido naquela fala. Ele estava sem tempo para esse filho. Ele não sabia o que acontecia com esse menino. Ele não estava conversando com esse menino. Mas ele Ele, verbaliza isso. né? Esse Ele menino estava verbaliza. tava se criando sozinho, gente, com um computador trancado dentro do quarto, igual a Gil falou. Então, assim, cadê a conversa, né? Do pai para o filho? Cadê a conversa? Quais são os exemplos que esse menino tem dentro de casa? Porque esse pai mostra no final um comportamento agressivo, um comportamento, né? Tinha uma coisa ali, né? Um complexo materno e paterno ali que estava estabelecido e que não. Claro que a seriado não vai aprofundar e a gente também não vai ter tantos recursos, mas a gente precisa trazer isso, né? Que a Gil falou, cara, e os rituais? Cadê as conversas, né? E é nessa hora que eu acho que a figura paterna, e eu dou isso como exemplo, gente, porque eu tenho um filho que está entrando daqui a pouco na adolescência, né? E a psicóloga do meu filho chamou a gente esses dias e falou assim: olha, tá na hora de começar a falar sobre sexualidade dentro da demanda dele. Então, assim, não é mentir, não é enganar, mas assim, explica, né? Olha, os adultos namoram, olha, né? Você trazer uma fala curta, mas uma fala que contextualiza essa criança, porque a criança tem curiosidade. E isso vai aumentando. Imagina um adolescente de 13 anos, né? Ele já está num outro processo. Então, assim, o pai é importante, né? De buscar esse pai para conversar e ajudar o filho a passar por esse processo de transição, né? E como é que estão as relações dos pais com os filhos? Hoje a gente vê pais cansados, pais trabalhando. Sabe assim, o contexto de hoje não está fácil ser pai e mãe no contexto de hoje. Mas eu acho que a gente precisa se reestruturar, a gente precisa repensar. A proposta, eu acho que desse seriado é isso, é a gente fazer essas conversas e repensar isso. Caramba, como que a gente está olhando? Como que a gente está cuidando desses adolescentes? Será que a gente entrega a educação dos nossos filhos para as redes sociais? Então, meu filho vai aprender sobre sexualidade nas redes sociais, ou lá na escola com os amiguinhos, ou mesmo só na educação sexual da escola, que vai ter os limites, porque eu acho que o pai vai ter uma conversa ali, que vai conhecer esse menino mais ali na intimidade. E aí vamos abrir, né, para a menina também. Né, para a menina, para o menino, essa educação sexual acontece na escola, mas tem que acontecer em casa. A gente não pode fugir dessas conversas como pai e mãe, né, gente? Eu não sei o que que vocês acham. Você sabe que agora eu vou contar nosso segredo, Luiz. Enquanto a gente esperava aqui para começar a gravação, a gente teve um papo de bastidor, né, Lu? E a gente falou desse lugar do pai, né? A gente fez aqui um comentário breve. A hostilidade que esse menino apresenta naquela sessão de terapia, eu acho que a gente também não pode deixar de considerar que ele já estava há um ano, quase, preso numa casa de recuperação, que ele equiparava a um lugar em que as pessoas, que não era educacional, né? Você está num centro educacional, educando o quê? As pessoas aqui gritam, babam. Me pareceu um hospital psiquiátrico, me pareceu um Ele diz isso, ambiente isso aqui é um hospício. na narrativa dele, né, e ver o que fica. Então ele já tá, imagina o estado emocional desse garoto acusado de um assassinato, preso há um ano num lugar, só vai aumentando a questão, né? Mas para ele cometer lá atrás, um ano atrás do assassinato, existe ali já um complexo em ação, né? E aí foi o que eu comentei aqui com o Lu, né, a gente conversando.
O Jung fala sobre a vida não vivida desses pais. Esse pai sofreu agressão do pai dele e ele fala naquela discussão com a esposa de que, olha, eu não repeti, eu não quis repetir isso. E o filho conta para a psicóloga que o pai é nervoso, que ele uma vez destruiu uma mesa, derrubou alguma coisa lá, e você, eu ri, minha mãe riu, eu ri. Para onde foi a agressividade desse pai? Né? Essa agressividade que esse pai não viveu, será que não está espelhada nesse filho, nesse complexo, né? Que esse filho absorveu desse inconsciente desse pai? Como que essa relação foi se estabelecendo? O que foi se perdendo no meio desse processo educacional? E o que o Luiz fala do Jung em relação aos educadores é ainda mais forte em relação aos pais, né? O quanto que o pai precisa e a mãe, que eu estou falando do pai, estou falando da figura parental aqui, tá? Pode ser pai e mãe, pode ser um casal homoafetivo, dois homens, duas mulheres, quem estiver responsável pela educação dessa criança. Precisa se posicionar no sentido de, peraí, quem sou eu na fila do pão aqui? Quais são os meus complexos? Quais são as minhas questões? O que eu tenho dificuldade de lidar e de trabalhar e de pensar sobre a minha vida e as minhas vivências? Porque educar, como você bem disse, é uma tarefa da vida inteira, né, minha gente? Claro que tem uma força muito grande no início, mas você colhe frutos disso a vida toda, E você traz né? uma E questão, Gil, é que interessante é, isso. dessa relação do pai com ele, porque por mais que a gente tenha destacado aqui a ausência do pai, né, em alguns momentos nesse processo de desenvolvimento desse menino, a série ela mostra também presenças desse pai, só que, sobretudo quando ia acompanhá-lo num jogo e o menino não tinha tanta habilidade, então é muito simbólico isso, né? Quando ele Porque decepciona o pai, se né? decepciona porque o menino não tem tanta habilidade e o pai, enquanto pai, né, na expectativa do menino, quer que ele tenha rendimento, quer que ele performe, quer que ele tenha uma habilidade esportiva ali e que o filho não consegue corresponder. E naquele momento a série deixa claro, né, o pai deixa claro que ele não conseguia encarar esse menino, que ele desviava o olhar. E na sessão desse menino com a psicóloga, ele Ele fala. fala isso. Uhum. Meu pai, na medida em que eu não conseguia corresponder com a expectativa dele, meu pai desviava o olhar, ele não conseguia olhar para mim, né? Então, além dessa ausência, no momento em que ele está presente, que mensagem é essa que o pai está passando, né? Como é que ele está se constituindo com essas mensagens subliminares que o pai está passando, né? E E ele a admira, carência né? também, né? Que a gente vê no final, quando Muita ele. carência. E que ele diz para a psicóloga, mas você não gosta nem um pouquinho de mim? Quando ela diz que não vai voltar, né? Que ela É, termina ali agora. Um parênteses aqui, depois eu queria saber como que vocês também viram esse episódio, né? Eu acho a postura daquela analista, daquela psicóloga, né? Ela estava ali buscando um diagnóstico para compor a peça do julgamento, enfim. Mas a postura dela, né? O tempo todo presente, o tempo todo buscando de determinadas formas, ele tentando conquistá-la e desviá-la do foco, e ela voltando para o foco, né? Então as pessoas não me acham bonito. E o que você acha disso? Não, você tinha que falar que eu sou bonito. Não, mas você não é errado, você não tinha que. Ele querendo todo o tempo validação, todo o tempo aprovação. E quando ele não ele tinha queria isso, conduzir a sessão, na ele queria verdade. conduzir a sessão. E quando ele não tinha isso, ele engasgava, ele baixava a voz. E parece que ele fazia um outro personagem. Ah lá, agora você está esperando que eu diga isso, 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 né? Então, assim, ele tentava desviá-lo o tempo todo, né? Eu achei, assim, a condução daquela sessão por ela uma condução muito profissional, né? Ela Assertiva, né? assertiva, Ela ela estava com faz as E com perguntas e autoridade, com né? uma Porque ela autoridade dizia, que ele eu não. quero que você se sente. Exato, exato. E ele ela levantava, ele tava jogava a cadeira. ela estava com estratégias assertivas que o desestruturava, porque na verdade ele estava articulando ali, né? Ele queria escamotear algumas informações, ele não queria se mostrar, só que ela estava indo tão assertiva que estava desestruturando ele. Ela captou, né? E isso que
imagino, né? A série deixa um monte de porta aberta para a gente imaginar 500 mil coisas, e eu imagino que esse foi a cena final, que ela tem até uma ânsia, né? Ela chora, ela vai pegar o material, ela vê o lanche, ela tem uma ânsia. Eu achei que ela ia passar mal, de fato, na cena, mas ela se segura, pega o material, se recompõe e ela sai. Então, o quanto que a gente, como analista, como, né, esse papel, a gente não é atravessado também por essas histórias, né? O quanto de humanidade ela também não mostra ali. Cadê a neutralidade? Que raio que é essa neutralidade, né? Ela é uma pessoa que está ali entrevistando um garoto de 13 anos acusado de um assassinato, né? Então, achei Mas isso Jung fala do bem material bacana. humano, né? Nós somos humanos e a E ela gente está foi ali junto muito, com o outro. exato. Ela não se deixou embarcar nessa condução, que você bem disse, né, Ive? E se manteve numa postura firme, afetiva. Eu acho que dentro do que o papel dela permitiu o afeto, ela foi sim afetiva. E ele se desestruturou totalmente. Ali o complexo estava o tempo todo gritando nele, né? E o complexo aqui da terapeuta, por outro lado, também, quando ele diz, mas fiquei com uma peninha, você não gosta nem um pouquinho de mim? Aí eu fiquei pensando, o que será que eu responderia? E agora, Jung, o que que a gente faz quando o O que cliente que a fala, você não gente gosta nem um faz? pouquinho de mim? Você diz o quê? Sim. Gente, muito maravilhoso, né? Esse seriado acho que abriu portas para uma conversa muito produtiva, assim. Então, assim, a gente tem que dar os parabéns, né, pela ideia. Foi igual a gente estava conversando, é muito tudo muito, né, assim, caricato, muito exagerado, né, na escola, na situação. Mas são situações possíveis. São reflexões importantes. Eu acho que a gente, né, tá trazendo uma discussão bem válida aqui. O IGEP vai fazer uma live, né, gente, daqui uns dias também, sobre o filme também, aprofundando um pouco mais, porque o podcast é uma coisa mais curta, né? A gente não tem tanto tempo quanto em uma na live, a gente também não interage com as pessoas, né? Na live é bom que o pessoal vai comentando, a gente vai conversando. E o IGEP, gente, é uma instituição importante, para quem não conhece, é um estudo junguiano de ensino e pesquisa, que dá aula em 3 capitais, mas também tem cursos online. E a gente também vai soltar um congresso agora, em junho, né, sobre o envelhecimento, que também é outro tema muito importante, porque é outra adolescência. A adolescência Outra em etapa, né? outra etapa, né? Com outras situações, outras vivências, que também é muito importante. A gente está lá também participando. Então é um pouquinho disso. Agora a gente indo já encerrando, indo para o nosso processo de encerramento, né? Para não cansar também muito os nossos ouvintes. É, Gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Amei a discussão, gostei muito de ouvir vocês, sabe assim. é, eu acho que a gente precisa. Eu sou mãe, né? Tenho um filho aí de 8 anos, mas que já é quase um pré-adolescente, porque é um galinho de briga. A psicóloga dele fala: Você prepare-se para o futuro. Eu fico só pensando: Oh God, Ô, Miquela, não me assuste. você sabe que até com base nisso que você está falando, eu queria até fazer uma consideração final, resgatando um pouquinho esse diálogo final que os pais têm na série. Aham. Para mim foi extremamente significativo, simbólico, bastante sensível no diálogo deles. Essa questão que você traz de mãe, né? Eles têm um questionamento ali do que acertaram, do que erraram, né? Eles têm a referência da filha, que o pai vira e fala: Poxa, ela nem parece a nossa filha. E a mãe fala assim: Sim, ela é a nossa filha, assim como ele também é o nosso filho. Né? Então não tem certo, né? Não tem errado. Aqui a gente não está fazendo pré-julgamento, né? Eu acho que tem questões a serem refletidas. O que eu acho importante quando a gente fala de núcleo familiar, eu acho que é importantíssimo hoje em dia esses pais deixarem claro para os seus filhos qual é o valor central da família, né? Essa preocupação que os pais têm, na medida em que você deixa claro para os seus filhos qual é o valor central, quais são os princípios que regem as nossas ações enquanto núcleo familiar, eu acho que a gente não tem garantias de nada, né? Mas a gente consegue direcionar alguns padrões de comportamento. Com certeza. E aí, Gil, também, já trazendo uma fala Fechando, para a né? gente ir fechando. É uma série que me impactou bastante. Eu tenho dois adolescentes, eu assisti a série uma vez sozinha e a segunda vez com o meu filho mais velho, que hoje já conta com 19 anos.
E eu acho que eu vi outro dia saiu muita coisa, né? Mas uma fala de que as escolas, não sei se é na Inglaterra, estão reproduzindo essa série para os alunos, né? Resolveram mostrar essa série para os alunos. Então eu acho que é um tema que não se esgota, né? Qual é o espírito da nossa época, né? Como que a gente conseguiria? É um trabalho de formiguinha, né? Porque é um trabalho de cada um, é um trabalho eu aqui com a minha família, a Micaela com a família dela, Luiz, Ive com os seus alunos. Como que a gente vai reproduzindo isso no nosso trabalho, né? Como analistas, todos aqui atendemos, eu tenho adolescentes na clínica. Como que a gente vai construindo, contribuindo para construir uma sociedade um pouco mais consciente, né? Com uma visão de consciência mais ampliada para a gente sair desse buraco negro em que essas questões sociais aí nos coloca. Acho que é uma responsabilidade de todos, né? Queria fechar com isso. A série mostra que não tem um culpado, né? Tem o garoto que cometeu o assassinato e não se isenta de ter cometido um crime, né? Quando a gente olha para a série. Mas o que que há nesse entorno que de alguma forma contribui para isso? Eu acho que um pouquinho, né, de cada um ali, modificando a forma de se posicionar e de compreender esse entorno, acho que traria mais consciência para o coletivo. É. Obrigada, viu? Adorei estar com você. Eu também já com considerações finais, mas já pensando no number two, acho que a gente ainda tem muito o que falar e a adolescência me encanta, porque eu trabalhei muito com adolescente. É o nicho da Gilmara. A Gilmara fala muito bem sobre isso. A tese dela de analista foi sobre a adolescência. O Luiz, que está o tempo todo ainda, né, na escola, e eu com uma vivência diferente em escola pública. Então, assim, eu posso dizer que hoje a escola pública, pelo que eu sei, já fui dar palestra esse ano em escola pública, é, eles não estão muito preocupados com as questões de educação sexual, não. Mas eles querem, pelo menos, satisfazer a curiosidade dos meninos com uma palestra. Isso não é educação sexual, né? A outra coisa, né, que os adolescentes do quarto, como são chamados pela mídia, né, são aqueles que ficam lá e a mãe acha que cadê o fulano? Ah, tá no quarto. Tá tranquilo, ele tá em casa, ele tá longe de violência, ele tá aqui comigo. Eu sei que ele tá no quarto, eu sei que ele tá ali, né? E uma outra coisa foi a questão da lei, que agora os adolescentes não podem entrar com celular em sala de aula. É óbvio que existem várias regras que são, né, que não são respeitadas, a gente sabe disso, e quem trabalha com adolescentes sabe que eles são ótimos em burlar regras, mas eu acho que é um começo. O fato deles não estarem na escola com o celular e estarem um pouco mais disponíveis à educação e à formação já traz uma certa tranquilidade. Agora, é importante também que os pais em casa também tenham esse cuidado em relação à tela, né? Os neurocientistas dizem que a criança até 18 anos, 18 anos, desculpa, gente, 18 meses, ela tem que ficar zero tela, e depois até os 7, 8 anos sem tela nenhuma. Eu não sei se os pais vão conseguir isso. Mas se começar desde pequenininho, talvez, quem sabe. Mas os pais são os próprios a burlarem isso aí, porque querem um pouco de paz. Ah, é a única hora que o fulaninho fica quieto é quando ele está com o meu celular. Criança de 5 anos já tem celular, gente. Então, assim, isso é só para chamar a atenção do nosso público aí que está ouvindo. Se você tem filho, veja aí o que você tem feito em relação ao celular com o seu filho menor. Vamos participar disso, porque nós também, como sociedade, não só como educadores, também temos a função e a obrigação de colaborar para que isso seja feito da melhor forma possível. Então, gente, olha, falando um pouquinho rapidamente sobre a clínica IGEP, a clínica IGEP é uma clínica que é para o público e os preços são muito mais baixos do que cobrados particular, né? O atendimento é feito por profissionais que já estão formados em psicologia junguiana, psicossomático, arte-terapia, que fazem supervisão e análise
diárias. Diária não, né, gente? Mas que faz isso o tempo todo. Semanal, né? Então, se vocês precisarem de algo assim, desse trabalho, entra no site www.igep.com/clínica IGEP, tá? E aí há uma seleção, vocês vão preencher um questionário, esse questionário é encaminhado para uma pessoa que encaminha para os analistas, tá bom? Então é um trabalho muito legal. E é isso, gente. Vamos pensar no number two. E olha, tem live, é dia 14, Gil, a live sobre o 13, adolescência? 13 de abril, no canal do YouTube do IGEP, e a live ficará gravada. Então, é que participar, como a Miquela disse, se você puder estar presente, né, na live ao vivo, a gente consegue interagir, responder questões, enfim, Isso. mas ela depois fica gravada no canal do YouTube do IGEP. Acho que a discussão continua, né? É isso, gente. Até a próxima. Não esqueça de assistir, de ver sempre, de ouvir o nosso podcast E Agora é Jung. E detalhe, ele fica lá no YouTube também, tá? Vocês vão ouvir como podcast lá no Spotify ou qualquer outro canal que vocês preferirem, mas no YouTube a gente está lá de figurinha aqui para vocês verem se quiserem. Gente, obrigada por nos ouvirem. Curtem o nosso episódio. Foi muito bom estar aqui com as pessoas maravilhosas. É um prazer também estar aqui podendo falar com vocês, viu, gente? Estamos juntos nesse processo de construção social. Vamos nos construir pessoas melhores, né, gente? É isso aí. Obrigada, Gil. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ive. Boa noite, Beleza, gente, ó. obrigado. E agora, Jung. Tchau. Tchau. Gente, obrigada, tchau. Beijo.